Estamos começando mais uma live aqui do programa Parlamento Aberto, direto do nosso perfil do Instagram. Hoje, segunda-feira, dia 19 de... É isso mesmo? 19 de abril. Olha só, tô até meio perdido aqui nas datas. Segunda-feira, 19 de abril. Hoje que o pessoal... que também é celebrado no Brasil, o dia do índio, mas embora esse termo não é mais aceitável, né, do indígena brasileiro, né? E também hoje falaremos aqui com a Silvia Simões, que é presidente da Associação Colibri, Associação de Parkinson de Piracicaba, do Núcleo Piracicaba. Eu tô marcando aqui enquanto ela não chega. Tô só marcando o nome dela. E também falaremos com a fisioterapeuta Isabel Baraldi aqui, também mais tarde, que também entrará para falar aqui com a gente. Tô chamando aqui o perfil da Colibri, que é a Associação de Parkinson Núcleo Piracicaba, da qual a Silvia... Pronto, Olá! ouvindo? Olá, Silvia, tudo bem? Já estamos ao vivo, Eric? Já estamos ao vivo, estamos aqui direto, mais uma live do programa aqui Parlamento Aberto. Eu gostaria de primeiro agradecer a sua atenção, a sua disponibilidade, o seu carinho aí com a gente. Inclusive, me presenteou aqui com uma folha bordada com o nome do Parlamento Aberto. Quero até mostrar para o pessoal aqui, ó. Foi isso, ó. A Silvia que fez, ó. Tá aqui já no meu escritório, com muito carinho. Muito obrigado, viu, Silvia, por esse presente e também por nos atender aqui para a gente conversar sobre essa data tão importante aí, que é o Dia Internacional de Conscientização sobre a Doença de Parkinson, que foi comemorado no último dia 11 de abril, né? Mas estamos aqui falando sobre esse dia agora, sobre o mês de abril, que tem essa data marcante. Então, muito obrigado pela sua atenção e disponibilidade de conversar com a gente, viu, Silvia? Eu é que agradeço, viu, Eric? Agradeço você, sua equipe, a Câmara Municipal aí, que mantém esse parlamento aberto, que é tão útil e tão importante para divulgar notícias boas, né, da cidade, e não só da cidade, às vezes da região toda, né? Eu agradeço bastante sua atenção aí para a Colibri, né, e vamos em frente. Legal. Silvia, eu gostaria de a gente começar a nossa conversa aqui. A gente sabe, né, a doença de Parkinson, ela é uma doença degenerativa, né, ligada às questões neurológicas. Não se sabe ainda muito as origens dela, né, do porquê que ela se manifesta, né, de qual que é a origem dela, mas se sabe que é neurológica. Mas eu gostaria de a gente conversar, já falando um pouco do trabalho da associação, né, do Núcleo Piracicaba, que hoje você preside. Gostaria de saber o que é oferecido ali, quantas pessoas são atendidas. Aí depois a gente vai entrando mais para falar sobre a doença, até porque aqui também entre nós podem ter pessoas interessadas em entender o trabalho que você desenvolve. Depois também acho que é bacana você falar um pouco da sua experiência, né, da doença, como se manifesta em você, né, e também é uma experiência interessante para você trazer. Mas queria que você falasse agora, começar a nossa conversa falando do trabalho do Núcleo. O que é essa associação e o que ela oferece hoje para quem busca a Colibri, a Associação de Parkinson do Núcleo Piracicaba? A associação, na verdade, o nome oficial dela é Associação Brasil Parkinson Núcleo Piracicaba, porque ela foi fundada em 1992. Né, ela foi fundada aqui sob a inspiração da Associação Brasil Parkinson de São Paulo, né? E eu só sei que depois ela vem crescendo, né? E eu entrei na associação em 2006, mais ou menos, né? Quando eu recebi o diagnóstico de Parkinson.
e eu comecei a fazer a fisioterapia lá na clínica da Unimep. E aí, através da doutora Maria, da doutora Isabel Baraldi, eu acabei conhecendo a Associação de Parkinson. E depois a gente acabou dando carinhosamente chamando, dando um apelido para ela de colibri, né? Que é nosso símbolo, né? Porque o colibri, ele é a única ave que se mantém no ar, né? Diferentemente de todas as outras aves, pelo tremular das suas asas, né? Embora a gente sabe também que nem sempre o tremor ele é um sintoma característico do Parkinson, né? Então, na verdade, a gente tenta agora, lá na associação, agora nós estamos paradas, né? A nossa equipe está por causa da pandemia, então nós estamos funcionando lá na associação. Mas a gente tem na associação uma série de atividades, né, que tentam, na verdade, são atividades que são formas de tratamento complementar também da doença de Parkinson. Porque a doença de Parkinson ela tem um tratamento medicamentoso, com neurologista, né, tudo, mas ela também precisa ser acompanhada de outros tratamentos interdisciplinares, né? Então, nós temos na associação, até antes da pandemia, né, a gente pretende continuar isso assim que o mais rápido possível terminar. Nós temos um trabalho com fonoaudiologia, porque é uma maneira de você fazer todo um exercício, né? Você faz toda uma exercitação dessa parte de garganta, né, de boca, tudo, que é necessário você fazer, né? Então, nós temos um grupo de fonoaudiologia, com uma fonoaudióloga também que é especializada, né, formada na Unicamp. Nós temos também a fisioterapia. A fisioterapia a gente depois vai deixar para falar mais por final, né? Com mais propriedade aí, né? E temos também um grupo de musicoterapia, e um de coral, que o coral nosso chama Coral Tremendas Vozes, né? Porque essa é a ideia da associação, é levar um pouco mais de alegria, um pouco mais de leveza para quem está participando, né, da nossa associação. E esse coral, ele tem feito muito bem para as pessoas, né? Porque além de você fazer o exercício de voz, o exercício que é necessário você estar fazendo, ele é também ele é importante porque ele trabalha também com a integração social. Então, é um grupo que gosta de se encontrar, né? Para cantar. E é um grupo, assim, são em todas as nossas atividades. É um grupo que gosta de se encontrar para fazer exercício, é um grupo que gosta de se encontrar para fazer a parte de musicoterapia, né? Nós temos também um outro grupo de dança sênior, que é uma dança que é feita sentada, e você movimenta o braço, movimenta a perna, né? Você movimenta inclusive a parte cognitiva também, né? Porque todos esses trabalhos, eles têm uma finalidade de ativação da parte motora, né? Porque é onde a doença, principalmente ela comete a parte motora das pessoas. Então, por isso que ela tem assim, uma lentidão de movimentos, por isso que ela tem um desequilíbrio postural, né, uma rigidez muscular, e muitas vezes algumas pessoas não têm, mas uma grande parte tem tremores, né? Então, tudo isso é contemplado na associação. Nós tínhamos começado também aulas de pintura, né, lá na Paulista, junto com o pessoal que faz artesanato ali também, né? Mas aí, com a pandemia, nós precisamos dar uma parada nisso tudo, né? Então, são atividades que têm, assim, essa importância como tratamento também da pessoa, né? E, principalmente, de integração social. Porque o Parkinson, ele tá muito, assim, é muito comum a pessoa ter uma depressão, e é muito comum, às vezes, a pessoa querer se isolar,
né? Quando ela recebe o diagnóstico dela do Parkinson, é normal que a pessoa entre, como diz o doutor Samuel Brosman lá de São Paulo, ela entra no estado de luto, né? Porque ela quer negar aquilo lá, ela não quer conhecer, ela começa a querer se afastar das pessoas, né? Ela quer ficar isolada, né? E isso daí, por um tempo, a gente entende, mas depois a pessoa precisa começar a buscar entender, conhecer. Por isso que é importante esse mês, né, que é o mês da conscientização do Parkinson, para a pessoa entender qual é a sua doença, o que é que eu tenho, como é que eu posso melhorar, né? Não tem cura, porque a pessoa ela fica preocupada, ela fica com medo da doença, porque ela ouve falar, né, ela pensa em tantos casos, né, de Parkinson, assim, mas o Parkinson não é todo mundo que tem igualmente, não é verdade? Então, isso daí é muito importante para que ela mude a cabeça dela, a postura dela, né? E entre numa fase de luta, tá? Onde ela começa a aceitar aquilo que ela tem, mas procura buscar uma qualidade de vida maior para ela, entendeu? Então, isso é muito importante também. E a gente contempla tudo isso na Colibri, né? Tanto é que a gente tem conversado com as pessoas assim por telefone, né? E tá todo mundo assim, ai, Silvia, quando vamos voltar? Quando a gente pode voltar? Quando vai acabar logo? Vai começar logo, né? Então, é importante, né, esse convívio que eles têm lá também, né? Porque se você for perceber, o parkinsoniano, ele sai de casa para ir para o médico, normalmente, né? Vai na farmácia. Então lá ele vai para um lugar onde ele encontra amigos. Se ele derruba alguma coisa, ele sabe que todo mundo tem a paciência e o carinho para estar com ele ali naquele momento, entendeu? Então isso é muito importante, né? Que tenha essa tolerância, que tenha esse conhecimento das pessoas ao redor dele para ajudar, né? Perfeito. Silvia, já que você está citando, você falou da associação do trabalho, né, tudo que vocês desenvolvem, mas colocou também que a pandemia atrapalhou esse período, né? Já estamos já um ano para mais, já um ano e um mês já são 13 meses de pandemia já declarada, né? Então, assim, o que vocês têm feito nesse período, durante a pandemia? Tem conseguido fazer alguma atividade mesmo de forma remota? O que foi possível fazer nesse período de pandemia, que o isolamento acaba criando justamente isso que você estava colocando, né? Da pessoa, ela já está deprimida por conta da doença, acaba tendo que se isolar, e agora a gente tem que socialmente se isolar porque temos uma doença também que percorre aí a população, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho do que foi feito durante a pandemia. Nós tivemos essa preocupação de continuar algumas atividades pelo WhatsApp, né? Mas o que a gente foi percebendo, porque a gente tem muita dificuldade, porque as pessoas muitas vezes não conseguem trabalhar, mexer, foi meio rápido isso que aconteceu, nós não tivemos tempo de ter um preparo tecnológico, vamos dizer assim, né? E a maior parte das pessoas ali que trabalham, que frequentam, que tem o Parkinson, eles têm mais dificuldade de lidar com essa parte tecnológica. Eu, inclusive, né? Como eu estava te colocando no começo, né? Sou meio analfabeta tecnológica, né? A gente conhece um pouquinho só, né? Mas assim, não é todo mundo. A maior parte não sabe lidar ainda. Usa mais o celular para telefone, né? Como só para telefone. Então, aí que entra a importância, que a gente vai agora fazer um levantamento geral aí na associação, para a gente ver a possibilidade de estar, de alguma forma, vendo se a gente consegue fazer por um Zoom, por um outro canal aí, a gente consegue fazer um trabalho mais assim de tecnológico, né, para que as pessoas possam estar participando mais, né, inclusive junto com outras pessoas, né, porque o problema é que pelo WhatsApp ela só estava fazendo exercício, mas ela não consegue
observar quem está junto com ela não consegue interagir, né? Então a gente está tendo que vai ter que fazer um trabalho mais assim efetivo no sentido de estar envolvendo essas pessoas para ver a família, entendeu? Os cuidadores, para ajudar a colocar no seu celular desses canais aí, para que a gente possa estar fazendo um trabalho mais assim, importante, né, nessa área, né? Mesmo e eu acho que independente, sabe, Eric, de ter acabado ou não a pandemia, eu acho importante que a gente consiga continuar fazendo esse trabalho de aprendizado aí tecnológico, né? Inclusive nós estamos já tendo uma participação também de um grupo aqui de Limeira, que é um grupo universitário, que eles também estão dando um suporte também tecnológico, pelo menos para o pessoal da diretoria, para poder trabalhar melhor com essa área de tecnológica aí, né, que a gente também não conhecia muito, né. Então, nós estamos indo atrás também, mas é que é tudo muito lento, porque está indo muito devagar pela própria situação que ninguém pode sair muito de casa, não é verdade? Então, mas a gente tem vontade, sim, de aperfeiçoar isso, independente da pandemia ou não, entendeu? Às vezes você tem umas lives que você pode assistir, às vezes você tem o pessoal de São Paulo, da Associação de São Paulo, e outras associações também do Brasil, eles têm feito uns trabalhos também interessantes, de chamar, trazer palestras, entendeu? Então, tudo isso é muito importante que a gente continue fazendo, né? Esse trabalho de integração também com as associações do Brasil, né? Esse trabalho também é muito importante, né? Que a gente tem feito, que a gente acaba descobrindo cada vez mais amigos aí por aí afora, né? E que passam problemas iguais, né? Que estão na mesma situação sua, né? Porque muitas vezes, sabe, Eric, eu tenho observado assim, que às vezes tem pessoas, tem parte, ele vai, por exemplo, ele vai lá para a associação, ele fala assim, eu não vou lá na associação, porque depois eu vou ver pessoas que estão piores que eu, daí eu vou ficar nervosa, eu não vou ter vontade de ir mais, eu vou ficar preocupada, né? Pelo contrário, né? Quer dizer, você sabe que o Parkinson, e esse é um outro erro, outro equívoco que as pessoas cometem, né? O Parkinson é diferente, a evolução dele em cada pessoa, não é verdade? Então, você tem que saber o seguinte, você vai lá, você vai encontrar as pessoas em situação melhor ou pior que você, mas o importante é que você está lá e que você está participando para você está se melhorando e você está fazendo bem para quem está junto de você, tá certo? Perfeito. Tem uma mensagem aqui do Nilson Bom Jardim, falando assim, ó, parabéns pela sua luta. Parabéns pela sua luta incessante, você é guerreira, orgulho da sua trajetória. E também o Airan Prada mandou um bom dia, aqui, uma boa tarde para nós aqui. Ele é filho da Simara, isso, que foi sócia sua no cursinho lá. Então ele também está mandando uma boa tarde para você. Um beijo para os dois. E agradeço a todo mundo que esteja aí assistindo, né? Que espero que eu possa estar ajudando aí com alguma coisa, essas pessoas todas que estão nos assistindo, né? Legal. E assim, a gente está falando... Pois não, pode falar. A gente está falando do dia de conscientização do Parkinson, né? Porque tem muito, como a senhora já colocou, muito estigma em torno da doença. Inclusive, no passado, a primeira vez que eu ouvi falar da doença do Parkinson era chamada de mal de Parkinson. Isso. Até isso foi alterado justamente por conta desse estigma que tem a doença, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão do preconceito que afeta, né, as pessoas que têm doenças neurológicas de maneira comum, não só o Parkinson, mas também para quem tem algum tipo de demência ou mesmo tem Alzheimer, né, as pessoas não têm a ideia do que é uma doença neurológica, né? E, inclusive tem uma frase famosa que ficou famosa por conta de um filme que diz o seguinte: as pessoas querem que quem tem doença neurológica haja como se não existisse a doença. E não dá, né? A doença está aí, ela existe, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho desse preconceito, até por conta da onde vem, né, a ideia do dia 11 de abril
e também para lutar contra esse estigma que a doença tem. Queria que a senhora falasse um pouco como que é para a senhora sofreu esse preconceito, sente esse preconceito das pessoas que procuram, né? Elas relatam isso também, as pessoas que procuram a associação. O que a senhora pode nos falar a respeito dessa questão do preconceito? Eu acho que o preconceito, ele realmente existe, né? No sentido de ser um preconceito, que a pessoa às vezes não conhece. É fruto do quê? Da própria falta de conhecimento, né? Do que é a doença, né? Até hoje a gente vê, por exemplo, um dia desses ainda eu recebi um vídeo em que um pessoal lá de um canal importante aqui da televisão fazendo brincadeira, né? Fazendo a piadinha com o pessoal com a doença de Parkinson, né? Então, você vê que ela ainda é fruto, né, por isso que as pessoas acabam tendo vergonha, né, de mostrar, porque é que nem gravidez, não dá para você esconder, né, a Parkinson, você chegou num lugar, até o meu netinho, que tem 7 anos, um dia ele chegou aqui em casa e falou assim, vovó, eu vi um moço lá na rua que treme assim que nem você, sabe? Eu acho que ele tem Parkinson, né? Então, quer dizer, você sabe que a doença ela aparece. No começo, é normal que a gente fique um pouco constrangida, né? Porque você percebe que as pessoas ficam olhando. Você não é aquele olhar de você precisa de uma ajuda, né? Não, é aquele olhar assim, que a hora que você olha, a pessoa vira o rosto, sabe? Então você tá te olhando, mas está te olhando assim, meio de escondido, né? O que será que acontece, né? Que essa pessoa tem. Então ele existe, né? Então é normal que a própria pessoa também, que o próprio parkinsoniano, ele tenha também esse pré-conceito, né, sobre a doença. Mas na medida em que você vai se conscientizando, na medida que você está dentro de uma associação, na medida em que você conversa com outras pessoas, você vai superando isso. E aí você sai dessa fase de luto que você estava e fica mais fácil de você entrar para você lutar, né, a favor de coisas melhores para você, né? Então, você falou do mal. Até hoje tem médicos, tem pessoas, médicos não, mas tem pessoas falando de mal de Parkinson ainda, né? Uma palavra carregada de sentido negativo, né? Por que mal de Parkinson? Não é uma doença, né? É uma doença de Parkinson. Ela não tem cura? Não tem cura, mas ela tem tratamento. Então, vamos buscar tratamento para que a gente possa, cada vez mais, ter uma qualidade de vida maior, né? Então, isso é importantíssimo, né? Outro erro que as pessoas cometem é achar que o tremor quem tem tremor tem Parkinson. Não, a característica principal do Parkinson é a lentidão de movimentos. Você fica, dependendo da situação, você não consegue abotoar, você não um botão, né? Você não consegue tirar o pé do lugar, verdade? Você tem aqueles momentos off e as pessoas têm que entender isso, né? Às vezes você está numa fila, você está bem e tal, de repente você dá aquela parada, não adianta ficar você atrás nervoso, você tem que entender que a pessoa está com alguma dificuldade, faça alguma coisa para ajudar, peça se você puder, para a pessoa se ela quer uma ajuda, né? E pronto, mas não pode ficar nervoso com isso, porque a pessoa também ela não é culpada, ela tem aquela doença e aquilo lá não é culpa dela, na verdade. Então a sociedade tem que ter cada vez mais tolerância. Agora, nós vivemos numa sociedade, Eric, que tem aqueles parâmetros de perfeição. As pessoas têm que ser perfeitas. O que é ser perfeito, né? De beleza, né? Essas coisas são muito relativas e as pessoas absolutizam muito isso, né? Então é importante que as pessoas conversem, é importante todas essas lives, é importante que você veja, por exemplo, eu estou aqui, o Parkinson ao vivo e em cores, né? Para que a pessoa veja que tem que ser assim, eu tenho que ter vergonha do quê? Tem que ter vergonha de fazer alguma coisa errada para o bem social, tudo. Mas você tremer é desagradável? Pode ser, você às vezes derruba, né? Não é uma coisa tão confortável, eu sei disso. Mas se você tiver o amparo, se você tiver a paciência
das pessoas que estão junto com você, se a sociedade for um pouco mais tolerante, não só com quem tem Parkinson, com qualquer pessoa que tem uma deficiência, que tem uma limitação, né, física, visível, né, porque acho que limitação todo mundo tem um pouco, né, e deficiência também, né, mas a gente às vezes não tem a deficiência visível, né, e essas doenças elas trazem a deficiência, a limitação mais visível. Então tá mais fácil de você ajudar, né? Porque você está vendo quem está com esses problemas todos, né? Então é uma luta constante, sabe? Você não pode ficar parado, você não pode ficar em casa sofrendo, escondidinho num cantinho, sem querer participar de nada. Eu não vou na festa de aniversário do meu filho, do meu neto, porque as pessoas vão ficar me olhando, eu vou derrubar o bolo. Então, lá na associação a gente faz assim, vai comer, vai tomar um café, um ajuda o outro, sabe? Ninguém fica... Eu acho que no fundo a sociedade acaba tendo que, vai ter, né, que incluir, para incluir as pessoas, ela vai ter que ter essa tolerância, né, de quem está ao redor dela, né? Só assim você consegue ter um espaço para você viver, porque você tem o Parkinson, você não está morto, você não morreu, você está vivo, você pode ir à luta, você pode ganhar o seu espaço, né? Você consegue ser produtivo, né? A minha médica me deu um conselho logo no começo, quando eu comecei, que eu tive o diagnóstico, que para mim foi assim uma dificuldade também muito grande, a gente sente aquele peso, né? E agora, né? O que vai acontecer, né? Com tudo isso, né? E ela falou para mim, ela falou, não pare o que você está fazendo. Ela falou, continue trabalhando, continue fazendo as coisas. Você vai ter mais dificuldade, você vai ter mais, assim... você tem que ir num ritmo mais lento, entendeu? Mas você deve continuar fazendo as coisas, se interessando pelas coisas, né? pelo mundo, pela vida. Acho que, no fundo, a luta da associação, no fundo, é para mostrar que nós temos vida, muita, como diz, nós temos o nosso hino, né? Que nós adaptamos o hino do Abre Alas, né? Da Chiquinha Gonzaga, nós adaptamos uma letra para ele, né? E aí a gente coloca exatamente isso, nós temos vida tanta para viver, nós temos vida tanta para doar, né? Então, o trabalho nosso, no fundo, é esse, é mostrar, parkinsoniano, você tem vida, você tem muita coisa ainda para doar, tá? Não se perca, vá para a associação, vá se juntar, continua a sua vida na sua família, entendeu? Não vá criar se fechar, né? Numa situação que fica difícil para todo mundo, até para as pessoas poderem estar te ajudando, né? Perfeito. Estamos aqui com a participação do vereador Pedro Kawai, que está mandando aqui também uma mensagem, aqui, ó, parabenizando aqui a você, Silvia, né, e a todo mundo da Colibri, pelo trabalho aí que vocês realizam. Ele fala aqui, ó, parabéns pelo trabalho brilhante que, né, Silvia e Colibri, e está dizendo aqui que é seu fã. Obrigado pela participação, obrigada, Pedro. Obrigada, Pedro. Pois não. Pois não, pode falar, desculpa. Que o Pedro, ele propôs um decreto aí que foi aprovado por unanimidade, e eu agradeço imensamente aí a Câmara, né, colocou o mês de abril, o mês todo de abril, porque, na verdade, o dia 11 de abril é o Dia Internacional da Doença de Parkinson. Mas aí ele por um decreto da Câmara Municipal, ela instituiu o mês de abril como mês de campanha de conscientização da doença de Parkinson, né? Então, eu agradeço aí, muito obrigada. Bacana. A Mainá Prada também está falando aqui, ó, admirado o seu trabalho, Silvia e todos da Colibri. Obrigado, Mainá, pelo carinho, pela participação. Um beijo, o Léo Bom Jardim também mandando aqui, ó, te amamos, tia. Parabéns, tia Silvinha e Colibri. Legal, Léo. E o Igor está perguntando se lá na Colibri vocês têm trabalho de reiki, vocês desenvolvem trabalho de reiki lá.
Ele está perguntando aqui. Não temos, não temos não. Poderíamos vir a ter, porque na verdade nós estamos pensando para a volta da associação, quando a gente voltar ao presencial, nós queremos assim estimular outras atividades, né? Nós estamos em entendimentos aí para ver se a gente consegue colocar um trabalho de hidroterapia, né? Para o parkinsoniano. Nós estamos também, você entrevistou aqui o senhor Edmur, né, de Santos, né, que tem um trabalho com um projeto de ping-pong Parkinson. Esse também é um projeto que a gente está querendo ver se a gente consegue para o ano que vem não, ainda para esse ano, né, a hora que a gente voltar presencial, começar a criar um grupo que goste de jogar ping-pong, né, e tênis de mesa, né, e ele está, inclusive, programando um evento para 2023 em Santos, que é um evento internacional, né? Me parece que vai ser assim, um evento bem grandioso, né? Então, vamos ver se a gente consegue colocar também essa outra atividade. E o reiki fique aí, se a gente conseguir algum voluntário que esteja disposto a nos ajudar ali, a gente ficaria muito contente também de estar colocando. A gente pode entrar em entendimento, em conversação aí para quando voltarmos aí, né? Então, você veja que, agora, fundamentalmente, Eric, o que eu vejo, assim, também de importante na associação é a equipe nossa, sabe? Nós temos uma equipe na diretoria, né? Que é a Maria Lúcia, o Mauro, a Lúcia, o Pardal, a Nilda, né? Então, nós temos, assim, um grupo que está sempre disposto a trabalhar, que está sempre muito comprometido, sabe, com a causa do Parkinson, né? E que se desdobra para resolver, para cada vez proporcionar mais oportunidades de atividades para todos, né? Então, essa equipe é muito importante lá na nossa associação, e também os voluntários que participam lá com a gente, né? Nós temos, assim, os nossos voluntários que são pessoas, assim, extremamente comprometidas com os nossos pacientes, que fazem com o maior carinho, que fazem com o maior amor as atividades, né? Então, essas pessoas todas, elas fazem familiares, cuidadores também, que vão e que acabam ajudando ali a associação, né? Eles acabam também se envolvendo de uma forma, assim, muito, muito bacana lá na associação. Então, tudo isso daí faz com que a gente acabe tendo, assim, a maior alegria de estar ali diretamente com todo aquele pessoal ali que está precisando, às vezes, muito de todos aí. Legal. Foi importante você ter citado, né, o decreto do vereador Kawai, né, que ele desenvolve aqui diversas atividades realmente na Câmara, né, sempre voltado aí. O Kawai tem uma atuação muito forte na questão de assistência social, né, de uma maneira geral, junto às entidades. E é bacana, né? Porque teve o lançamento também da campanha Tulipa Vermelha, né? Que isso, que é do meio. Concentração. Isso é porque a tulipa vermelha, Eric, a tulipa vermelha, ela é o símbolo, a tulipa, ela é o símbolo do Parkinson Internacional, entendeu? Inclusive, na sexta-feira, agora dia 23, às 18h30, eu vou fazer uma live também lá com o Pedro Kawai. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o Parkinson. Quem quiser acessar também, né? Pode acessar e que a gente vai estar conversando lá sobre isso. Sexta-feira, né? Que hora que vai ser? Sexta-feira, dia 23, às 18h30. Legal, vai ser pelo Colibri também. É pelo Legal. Instagram, isso mesmo. Bacana. Nós estamos já com mais da metade aqui do nosso tempo, né? E como daqui a pouco a gente vai chamar a fisioterapeuta, a Isabel Baraldi. Queria que você falasse um pouquinho, né? A gente já falou de várias questões aí da atividade da entidade, tudo, né? E uma coisa que eu acho que é muito, que eu percebo, pelo menos para quem tem doenças que são neurológicas, é a questão corporal, essa parte, né, de fisioterapia, que a gente vai falar mais com a Isabel. Mas eu queria que você falasse o quanto, para você,
Silvia, é importante essas atividades, que nem atividade manual, essa coisa de não deixar o corpo se atrofiar. E tem uma outra coisa que eu queria que você explicasse até. Você falou ali que às vezes a gente está em off, né? E eu sempre ouvi essa expressão on, né, desligado, e off, desligado. O que é isso, na verdade? Né? Eu queria que você falasse sobre esses dois aspectos. Primeiro, um pouco sobre o quanto é importante esses trabalhos manuais que você realiza para manter o corpo ativo e também explicar um pouquinho o que é esse on e off que você citou aí agora há pouco. Tá certo. Bom, eu acho que eu trabalho, eu tenho Parkinson diagnosticado desde 2002, né? Então, eu vejo assim que o meu Parkinson, ele evoluiu, vamos dizer, lentamente, ele tem evoluído muito lentamente, e eu atribuo mesmo isso à própria situação que eu vivencio de aceitação, né, da doença, né, de própria, assim, de apoio que eu tenho de toda a minha família, minha mãe, né, e meu marido, meus filhos, minha nora, genro, neto, quer dizer, todo esse pessoal, amigos, né? A Adriana, que me ajuda muito aqui também. Então, é esse grupo que está assim, sempre disposto a me ajudar, me dar força para que eu possa estar fazendo alguma coisa, isso é importante, mas também a atividade física, né? Eu nado, eu faço natação, agora estou parada, né? Mas eu faço natação, eu faço todas as atividades lá da associação, eu gosto de fazer a fisioterapia. Então, quer dizer, eu participo, eu não gosto de deixar meu corpo muito parado, não, porque senão ele acostuma, né? E a gente percebe isso, que o parkinsoniano, se ele for. Se eu for deixar o que eu quero fazer, muitas vezes eu quero ficar sentada num lugarzinho, quietinha, né, sem me mexer muito. Por quê? Porque mexer começa a te doer, você começa a ter desequilíbrio, você começa a ter tremedeira. Mas é importante esse trabalho, é importante esse exercício. Esse exercício ele não vai te curar, mas ele vai fazer com que você tenha uma vida mais confortável. A Bel depois pode falar com mais propriedade isso daí, né, mais daqui a pouco. Mas é muito importante esse exercício físico, é muito importante esse trabalho manual, e é muito importante esse convívio que você tem que as pessoas falam, mas eu ando. Sim, você anda, mas você tem que fazer, às vezes, exercício adequado, né? Às vezes você faz um exercício, andar é bom, lógico, não ia falar que não. Mas muitas vezes você precisa de um exercício específico para a sua doença, que é onde que é quando a gente vai observar que a importância da associação, né? Porque você tem trabalhos lá pelas fisioterapeutas, que são a Jaque e a Bel, são competentes nessa área, que trabalham esse exercício. A Ilara lá também, trabalhando a musicoterapia, também faz esse exercício. A Mônica e a Maria Amélia, ela também fazem na dança. Então, quer dizer, você tem todo um preparo de pessoas que fazem, a Mariana com a Fono, elas fazem um preparo específico daquilo que é necessário ser feito, né? Então, por isso que é importante você estar fazendo o exercício adequado, né, à sua necessidade, para que você resgate a funcionalidade sua, né? Então, isso é muito importante. Agora, o on e o off, a doença ela é assim, você tá bem, você está em on, você está aceso, você está ligado, né? Mas, às vezes, eu paro em um determinado lugar e eu não consigo sair daquele lugar. Então, eu tenho que ter uma ajuda para alguém me tirar daquele lugar. Isso é o que a gente chama de off, dar o freezing, né? Você fica como que congelado e você quer sair, você não consegue sair daquele lugar, né? A gente, às vezes, até tem problemas, né? Com as pessoas aí normalmente, porque fala, pô, uma hora ela tá
bem, daí a pouco ela não para, né? Eu fui estacionar um dia numa vaga de deficiente, por quê? Porque eu tenho o meu direito de estacionar ali, porque eu não posso parar muito longe, porque depois, se eu entro em off, ou se eu entro em mais dificuldade, eu tenho que ficar perto aí, né? Aí a pessoa veio ficar, ela viu que eu descia andando normalmente do carro, ela ficou, não, você não é deficiente, está parando de vaga errada. Não, não é que eu tenho Parkinson. Então as pessoas têm que se acostumar, têm que entender o Parkinson. Quando você começa a conhecer, quando você começa a entender o que é a doença de Parkinson, não é porque ela quer ser mais esperta, não é porque ela quer passar na frente dos outros, não, é porque ela tem a necessidade, essa necessidade de estar, porque a limitação, ela tem uma limitação, entendeu? Pela sua doença, né? Então, esses ossos que às vezes a gente tem, eles causam muita dificuldades para as pessoas, né? Então, eu preciso que as pessoas entendam também essa situação, tá certo? Volta um pouco naquilo que a gente estava conversando sobre o preconceito, né? Porque Isso. é uma doença neurológica, a pessoa não vê ali, então ela acha que não existe a doença, né? Mas você tem a doença, você tem... E outra coisa, não é contagiosa, viu? Tem gente que pensa, o pessoal está tremendo, ele fica com medo, às vezes, de chegar perto. Agora a gente não pode mesmo, né, por causa da pandemia, né? Mas normalmente a pessoa não tem problema, não é contagioso. Você pode dar a mão, não precisa lavar a mão depois lá em cima. Bom, lavar a mão você precisa, né? Normalmente por causa da pandemia. Mas assim, você não se preocupe, porque não é uma doença contagiosa, não é uma doença que traz assim, né, um perigo para ninguém. Ela é uma dificuldade da própria pessoa, do seu corpo não produzir uma substância chamada dopamina, e essa dopamina faz com que você tenha essa incapacidade de se mexer, né? Sim. Então, ó, pessoal, o que contamina é o coronavírus, tá? O Parkinson não contamina, tá? Então fica aí claro essa boa questão que a Silvia colocou. Silvia, eu quero chamar a Isabel daqui a pouquinho. Sim. Mas antes, só para terminar, queria que você desse só um relato, assim, o que você mais aprendeu nesse período da sua doença? Né? Foi diagnosticado em 2002, indo para 20 anos quase já de diagnóstico, e como você colocou aí, você faz todas as atividades que tem lá na associação, você, né, nada, inclusive, faz exercício físico. O que você aprendeu nesse período que é algo que a vida ela é cheia de percalços, né? E alguns deles a gente pode aprender com eles, né? O que você poderia falar sobre isso, sobre o que era a Silvia antes e o que é a Silvia agora com o Parkinson? Olha, o Parkinson ensina muito a gente, sabe? Porque você aprende a ter um outro olhar, eu acho, sabe? Para tudo, para a vida. Você começa a ver aquilo que é importante realmente na sua vida, né? Aquilo que tem sentido real, né? Não, você começa a focar melhor as coisas. Eu acho que uma das coisas que a gente, não como fosse, mas que a gente pode melhorar é a nossa... Você acaba tendo que encarar e ser mais humilde, sabe? Você tem que encarar a sua finitude. Você tem que encarar a sua limitação. Então, normalmente, quando a gente está com muita saúde, a gente acha que a gente é imortal, né? E eu acho que quando você tem um Parkinson, você começa a dimensionar. Você começa a perceber o que é importante. Você começa a perceber que a felicidade que é você poder estar ajudando a outra pessoa que você sabe que está sofrendo como você, né? Que tem as mesmas dificuldades que você. Então, acho que você aprende, sim, a se humanizar mais. E eu acho que na medida em que as pessoas escutam, na medida que as pessoas ouvem falar sobre o parque, discutir a questão, as dificuldades, todas, as pessoas começam a enxergar o outro que está
com mais dificuldade que ela. Então, esse enxergar o outro com maior amplitude, eu acho que isso daí traz até maior felicidade, sabe, para cada uma das pessoas, né? E isso você faz por quê? Tem uma passagem da Madre Teresa de Calcutá que ela é muito interessante, né? Ela tinha lá de um galinheiro que ela tinha, ela acabou fazendo um pequeno hospital para transformar, para ajudar as pessoas muito mais carentes, né? E ela tinha um empresário, um amigo dela, que sempre ajudava, né, financeiramente, para manter ali alguma coisa estruturando ali, né? E aí um dia ele chegou, parou na porta e ficou observando a Madre Teresa cuidando de uma pessoa ali na cama, limpando as feridas e tal. E ele ficou observando. E a hora que ela terminou, que ela veio até ele falou para a Madre Teresa: nossa, Madre, eu não faria isso por dinheiro algum. Aí ela olhou para ele e falou assim: nem eu, só por amor. Então, acho que isso daí você aprende também, entendeu? Você acaba tendo esse amor, entendeu? E eu fico muito feliz de estar na Colibri. As pessoas que ali estão me dão muito amparo e me dão muita alegria. Que bacana, que bonita E eu história, legal. agradeço muito o pessoal que está acompanhando, que mandou todas essas informações aí para a gente, os comentários. Um beijo para todos vocês, viu? E agora Eu acho que que a gente agradeço. poderia chamar, né, Érica, a Pode chamar a Isabel Baraldi, a doutora Maria, fisioterapeuta. doutora Maria não, a doutora Isabel. Porque ela está vindo para cá, e a gente então vai ouvir um pouco a Maria Isabel, a Isabel Baraldi, né? E eu agradeço demais, né? Ela é voluntária também lá na Colibri, tá? Tá certo? Legal. Então, gente, obrigada, Érica, por tudo, viu? Eu que agradeço. E um grande beijo para todo mundo que está nos ouvindo. Obrigado pela assistência. Valeu. Tchau, tchau, Silvia. Valeu. Tchau. Olá, Isabel. Tudo bom? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui também, né? A Silvia que pediu para você participar para falar um pouquinho do trabalho que você desenvolve lá com a Colibri, né? Vocês conseguem ficar as duas na tela, se conseguir? Eric, eu vou fazer que nem o Roberto Carlos faz com o Renato Carlos. E agora, a minha amiga Abel. Essa é a Silvia, uma simpatia. Aliás, hoje é aniversário do Roberto Carlos, né, Silvia? 80 anos do Roberto hoje, pô. 80 anos. 80 anos. Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho lá que vocês desenvolvem, né? Qual que é né, o que você se preocupa aí para fazer esse tratamento com quem tem o Parkinson, né? Quais são as atividades que você desenvolve? Bom, então, em primeiro lugar, eu queria agradecer enormemente a nossa querida Silvia aqui de estar me dando essa pontinha nessa live. E assim, o tempo é curto, né? Eu gostaria, assim, só de falar um pouquinho da minha história com a Colibri, que realmente desde que eu assumi, como ela já falou, eu fui professora por mais de 30 anos na Universidade, né, Metodista de Piracicaba, na área de neurologia adulto, e, portanto, onde a gente abraça aí as pessoas com doença de Parkinson. E aí minha história dentro da clínica começou meio que junto em 92, quando foi fundada a Colibri, quer dizer, a associação, né, como a Silvia contou, e desde então eu tenho o prazer de estar podendo aí, via universidade inicialmente, mas a gente acabou fazendo um vínculo pessoal muito grande, porque é muito prazeroso, né? A fisioterapia em si, né, a gente está tratando da parte que o Parkinson ele tem tanto as alterações motoras como as não motoras, né? As motoras é o enfoque da fisioterapia.
E é claro que a gente olha para a pessoa como um todo, mas o nosso enfoque, né, é a parte, são as alterações motoras e o movimento, como a Silvia já bem colocou, né, a importância do movimento para a pessoa com Parkinson é fundamental. E esse é o nosso grande foco. Claro que não é um movimento sem um estudo, né? Então, falando bem brevemente, no hoje, né, a gente sempre trabalha muito com o movimento, visando o equilíbrio, a coordenação, a força, a destreza. E a fisioterapia, ela vem crescendo muito, né? Hoje a gente chama, inclusive, de fisioterapia neurofuncional, né? O nosso foco é a funcionalidade. Então, nós hoje seguimos uma diretriz. Acho que um ruído aqui, não está aqui no celular. Tá certo. Eu estou escutando normal. Não, eu estava vendo um ruído forte aqui. E, assim, o nosso trabalho tem embasado muito nas pesquisas, né? Então, cada vez mais a fisioterapia tem buscado trabalhar em cima do que a gente chama de evidências científicas. Então, nós temos hoje uma diretriz, né? Uma versão em português de uma diretriz europeia da fisioterapia na doença de Parkinson, que a gente teve aí esse trabalho muito bem feito por 20 associações de fisioterapia da Europa, que foi traduzido e foi feita a versão em português para o Portugal e para o Brasil, né? E é desde 2015 que a gente tem isso que dá um norte, né, para os nossos, para que as nossas abordagens sigam o que as pesquisas têm mostrado que realmente funciona com mais relevância para a pessoa com Parkinson. Você poderia dar um exemplo de exercício assim, que você passa, e até para as pessoas terem uma noção do que é, porque eu imagino que, por conta de afetar diretamente o movimento, né, é claro que a gente vai envelhecendo, a parte muscular ela vai perdendo força, isso é normal para qualquer pessoa, mas quando você deixa de movimentar, você também tem essa questão de atrofiar músculo, né? Que tipo de exercício você faz nesse sentido, assim? A pessoa com Parkinson, ela tende para essa inatividade, né? Como a Silvia já brilhantemente retratou todo o quadro. E nós vamos avaliar, né? Nós temos que avaliar esse paciente. Existe hoje uma forma de avaliar que chama-se CIF, né? Que é a Classificação Internacional de Funcionalidade, onde a gente vai, além de ver o que a gente fala, que é a parte de estrutura e função corporal, que é músculo, articulação e tal, a gente tem que ver como é que está a pessoa em relação à sua funcionalidade, a participação na sociedade, o seu ambiente e as suas questões pessoais. Todo esse contexto vai envolver, né, a saúde da pessoa. E o Parkinson, ele tem 5 estágios, né? Então, do estágio 1 ao 5, a gente precisa conseguir identificar, numa boa avaliação, olhando para todos esses parâmetros, e propor um trabalho de acordo com o seu estágio. Então, é individual, a proposta deve ser individual, e sempre visando mobilidade, né, que a gente chama a parte de fisioterapia convencional, que envolve treino de equilíbrio, coordenação, força, toda propriocepção. Esse trabalho que é a fisioterapia convencional, ele tem se mostrado nessa linha das diretrizes com uma forte recomendação para a parte de força, para a parte de mobilidade, para equilíbrio. Né? Então, a fisioterapia convencional, que é o que a gente conhece, que pode ser feito tanto individualmente como em grupo, na Colibri é oferecido isso em grupo, já traz um grande benefício e tem recomendação. Aí tem as mais variadas modalidades de exercício. Nessas diretrizes, eles buscaram ensaios clínicos controlados, que é o que consegue mostrar com mais confiabilidade os resultados. Eles encontraram o treino em esteira, né, para velocidade de marcha, só que passa a ser perigoso se a pessoa tem um déficit de equilíbrio muito importante, então tem que estar sempre com alguém. O Tai Chi, olha, por incrível que pareça, a prática de Tai Chi traz grande resultado na parte de mobilidade, da parte, né, da função motora. Dança, e o tipo de dança que a gente encontra mais
benefício, por incrível que pareça, na literatura, que é o que é mais estudado, é o tango, embora outras modalidades também tenham sido trabalhado, como a própria dança sênior, que a Silvia falou, que a Colibri oferece. Então, o movimento é essencial. E outra coisa, que eu acho que assim, é buscar sempre na pessoa o que a gente chama de educação, né, para a saúde, para ela se entender como a Silvia entende a condição dela e passar a jogar a favor, né? Ela vê o seu papel enquanto pessoa com a doença e buscar, sim, o que traz prazer. Então, o terapeuta, ele deve buscar isso, né? Chegar o que a pessoa já praticou de atividade física, o que ela gosta de fazer. Avaliamos hoje, isso é viável? Ela tem que ser orientada a se manter ativo dentro de algo que lhe dê esse prazer, porque isso vai trazer um grande benefício para essa qualidade de vida que é tão importante para eles. Interessante, achei curioso você falar que o tango é uma das danças que mais dão resultado para quem tem doença de Parkinson. Qual é a explicação disso? Veja bem, tudo que a gente assim, fala que tem evidência é o que já foi estudado. Então, isso não quer dizer que outras modalidades de dança não trazem benefícios. É o que a gente encontra na literatura, né? E o que a gente pensa, assim, o tango é o mais estudado, porque os grupos que desenvolvem, porque não é fácil fazer estudo, esses ensaios clínicos controlados, exige toda uma dinâmica. Mas assim, a gente lendo, estudando esses trabalhos, o que a gente entende é que o tango, ele é uma dança que ele marca muito, né? O que a gente chama, a música em si, ela já tem uma marcação. E o Parkinson, ele melhora muito a parte motora e as habilidades com pistas, que a gente chama. Então, essas pistas de movimento com marcação bem ritmada, isso dá uma reorganizada na motricidade, nos programas de movimento que estão com perdas, né, de uma automatização, que é o principal que acontece no Parkinson, a perda da automatização dos movimentos. Essa marcação, ela dá um norte. Que legal. Achei muito interessante isso daí. Não imaginava que havia uma relação. E faz muito sentido você explicando, né? A pessoa, ela consegue, a partir dessas marcações, né, ela consegue ter um movimento mais linear ali naquilo que ela precisa fazer, né? Na verdade, o movimento, ele depende de circuitarias que são já treinadas para aquilo. No Parkinson, ele perde essa automaticidade, então o treinamento não se sabe exatamente quais os circuitos, mas que se sabe que com essas pistas você vai recrutar áreas que estão intactas e que vão refazer circuitos de movimento para esse reaprendizado motor, né? Com essas modificações que a gente chama de neuroplasticidade. Que legal. Isabel, infelizmente nós estamos chegando já ao fim aqui do nosso tempo, e a Silvia também está na tela aí. Queria agradecer muito a atenção sua, da Silvia, também, como eu falei no começo, o carinho da Silvia em trazer aqui uma lembrança para mim. Eu fiquei muito emocionado aí pelo carinho dela, e colocar o Parlamento Aberto à disposição para divulgar as atividades aí da associação, parabenizar vocês pelo trabalho, pela paciência. Eu imagino o quanto difícil mas também o quanto recompensador pode ser também todas as conquistas que vocês têm aí. Então, muito obrigado pela atenção, tá? E deixa uma mensagem final aí. Não, na verdade, eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que esse tempo todo que eu pude estar em alguns momentos mais presente, outros nem tanto. Agora eu estou voltando como voluntária mesmo para a associação, porque eu estou num outro momento da vida que está me permitindo isso. E eu só tenho, assim, palavras de agradecimento para a associação, porque eu aprendo muito com eles, e eu acho que o que eu consigo fazer para eles é muito pouco em relação ao que eles já me deram. E é isso, né? É um prazer enorme estar aqui. E eu vou deixar a Silvinha terminar e agradecer aí a ela, você, dessa pontinha aí que eu pude dar nessa live. Muito obrigada. Valeu, viu?
Obrigado, viu, Isabel. Silvia, ó, só que Oi. você tem só 20 segundos aqui para poder falar, porque estamos já com o Tá fim, bom, eu com só o quero tempo. agradecer você, a sua equipe, pelo carinho, e agradecer a todos que estão aí nos ouvindo, nos assistindo, né? Muito obrigada a todos, viu? E um grande beijo para todos vocês. Obrigada. Valeu, Silvia. Muito obrigado. Pessoal, lembrando que essa live vira uma matéria no site da Câmara. A gente volta amanhã. Amanhã a gente vai ter 2 lives aqui. Uma a 1h da tarde, como é o nosso horário normal, e outra às 3h da tarde, por conta do feriado da quarta-feira, tá? Então a gente vai ter 2 lives amanhã. Silvia, um beijo enorme para você. Parabéns pelo trabalho. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal. Até amanhã. Valeu. Tchau, obrigada.